Vereador Felipe Gremelmaier. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Lucas, nesse debate eu lembrei de um cantor que eu admiro muito, Humberto Gessinger. Tem uma música que chama Várias Variáveis. E eu, vereador Zanquim, primeiramente que eu quero isentar a casa de uma situação. Quem tem que pesquisar se existe legislação igual não é a casa, é quem propõe. A casa não sabe o que cada vereador está pensando. Então cada um é responsável por aquilo que protocola. Não é culpa da casa, pelo amor de Deus. Né? O presidente não tem como saber o que a vereadora Estela, o vereador Felipe, a vereadora Tati está pensando do que vai protocolar. Depois que protocolou, aí a tramitação é natural dentro da casa, não tem o que fazer. Com relação a essa legislação, existe a possibilidade do veto parcial, que poderia ter sido feito nesse caso. Se acha que tem coisas iguais, veto parcial. Segue o que não é igual, o que está igual, veto. Seria unânime a votação no veto parcial aqui. Existe a possibilidade, inclusive, do prefeito silenciar com relação ao projeto. Deixa para casa decidir. O que se optou em fazer? Corta tudo. Não é assim, na minha visão. Acho que não é por esse caminho. Nós já vivemos tempos aqui de votar veto todos os dias. Sobre tudo. Inclusive sobre denominação de rua ou denominação de espaços. Nós votamos isso aqui. Nós vivemos tempos em que hoje um espaço dentro dos pavilhões, que se chama João Darlan Betanin, não seria. O Museu Maria Clarice Geriorni não existiria por causa que um prefeito vetou. E nós derrubamos o veto aqui. E eu, como presidente, inclusive promulguei acho que 11 ou 12 leis que a Câmara derrubou o veto do então prefeito. Então, acho que tem vários pontos aqui de erros e acertos, mas eu acho que o Executivo poderia ter pensado num veto parcial. Não vai desconstituir a lei do vereador que propôs e que hoje é lei, mas somaria nessa legislação com um veto parcial. E, vereador Fiuza, senhor me desculpa, mas derrubamos o veto e depois o Executivo manda uma nova lei. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tem legislação minha lá dentro há 3 anos que não andou uma linha, né? Então, eu acho assim, ó. Poderia ter sido tudo sanado com um veto parcial. Para mim seria a situação mais simples de todas nesse caso aqui, que resolveria diversos desses problemas. Quem pediu uma parte? Obrigado, vereador Felipe. Acho que talvez não tenha me feito claro. Quando eu citei a nossa presidente, não foi pela responsabilidade, foi no sentido do constrangimento que eu disse, porque, querendo ou não, a casa é representada por ela, foi nesse sentido. Sabe, vereador Felipe, que a memória é algo importante. O senhor me fez lembrar. Achei a fala oportuna do vereador Fiuza se concretizasse. Eu tenho um projeto de lei, vereador Fantinel, ainda da época de presidente da Comissão de Agricultura, sobre o tema da agricultura. Das abelhas, vereadora, antes da senhora chegar aqui, que está lá parado. Também fiz como sugestão, porque era inconstitucional, do Executivo e não veio, vereador. Então, é muito complicado. Eu não expus a minha opinião na minha primeira fala, porque, de fato, eu queria ouvir os argumentos dos colegas. Mas, assim, como a gente diria no desfile da escola de samba, atravessou o samba, né? Acabou. A harmonia aí está muito ruim, sabe? Mas acho que o senhor traz elementos importantes de que poderia ter sido construído como alternativa. Enfim, situação desnecessária e difícil. Obrigado, vereador. Então é isso. Eu acredito que uma lei não desconstitui a outra. Se nós tivéssemos um veto parcial aqui, poderia ser somente a soma aqui hoje nesse dia. Somaríamos. Teríamos só soma na legislação, apresentaríamos novas possibilidades na legislação que já existe e tudo estaria pacificado. Então, fiz questão de fazer referência, vereador Zanquim, pela importância e como iniciei, né, várias variáveis, cada um opta pelo caminho. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Felipe.